agora, realmente, é o momento, né, do nosso papo com o biólogo. Então, tem uma pergunta que chegou para mim aqui, e até um comentário, né? Espero que não tenha nenhum autor de telenovela da Globo assistindo esse nosso programa. Porque não tem uma novela que a gente não... Quando ele não tem uma linha, ele inventa alguém errando, falsificando, modificando um exame de DNA. Né? Então, por favor. Né? Agora, muito importante a questão da qualidade, né? Falada aqui. E tem uma questão aqui que foi enviada para a gente, fala exatamente sobre isso. Qual que seria a vantagem para os profissionais da área da biologia, né, a também atuarem nessa área? Você falou que é uma área multidisciplinar, mas qual é o diferencial do biólogo para essa atuação? Essa é uma pergunta ultra mega power importante. Como eu falei para vocês, nós saímos com conhecimento genérico, com base científica, ok? Então nós temos uma capacidade de enxergar os detalhes, que às vezes aquela pessoa que tem uma capacidade de área fim muito elevada, ela tem diminuído a capacidade de observância, principalmente da qualidade da execução, e isso que eu acho que é uma vantagem que nós temos. Eu consigo observar coisas assim que são minúcias, certo? Num procedimento, eu consigo olhar e observar. Eu falo, opa, isso aqui está errado. Opa, isso aqui foi feito assim, assim, assado. É uma peculiaridade que nós, biólogos, temos. E essa nossa formação generalista, de conhecer muito de imunologia, biologia da célula, bioquímica, microbiologia e etc., etc., isso faz com que a gente não se aproxime apenas do conhecimento executivo, metodológico, mas também da parte analítica, crítica de cada método que está sendo envolvido dentro dos laboratórios clínicos. E ressalto mais, os laboratórios clínicos precisam muito do profissional biólogo. Eu acho que nós temos essa vantagem, nós precisamos explorar essa vantagem e conquistar esse nicho de trabalho. Aquele exemplo do portão e do controle é um exemplo clássico disso. Gente, existem profissões que estão aí há muito mais tempo que a gente dominando essa área, porque é uma área muito promissora, uma área de muitas oportunidades, certo? E o conhecimento multidisciplinar, ele não é objetivo de impasse, muito pelo contrário. Quando eu falei para vocês, quando você chega, olha, lá no Distrito Federal, nós visitamos mais de 16 instituições para falar do perfil profissional do biólogo na área de saúde. E isso, olha, mitigou as iniquidades que tinha, porque muitas das instituições não conheciam o perfil profissional do biólogo. Entende isso? Então, a questão do controle do portão é isso que eu quero falar para vocês. O mercado está lá. Ele não vai descobrir vocês. É vocês que têm que descobrir esse mercado. É vocês que têm que competir com áreas de sobreposição de conhecimento. Médico, patologista, por exemplo. Eu trabalho, tem médico patologista que trabalha desenvolvendo, fazendo as mesmas atividades. Entendeu? Então, médico, patologista, farmacêutico, bioquímico, biomédico e biólogo estão lá aptos a desenvolver essas atividades de análises clínicas. Gildo, boa noite, tudo bem? Deixa boa eu te noite, perguntar Vitor. uma questão. Você comentou aí muito da automação dos laboratórios, como os laboratórios têm investido na parte de automação, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que essa parte de automação, ela entra principalmente na fase analítica. Sim. Só que a maior parte dos erros, a maior parte dos problemas nos laboratórios está na fase pré-analítica. Não é um pouco paradoxal isso? Os laboratórios talvez não teriam que estar investindo mais na fase pré-analítica, mais na capacitação dos profissionais e menos, talvez, na automação? Exato, Vitor. Você fez a leitura correta do mercado. É isso que o Qualifying Estatístico mostra, que o que precisa aprimorar é a qualidade profissional, o investimento na educação continuada dos profissionais, principalmente nesses cursos de Qualifying, aonde dão a esses profissionais o maior discernimento acerca dos seus procedimentos, que são os objetos de acreditação. Então, Vitor, pelos dados estatísticos que nós temos no estudo dos últimos 10 anos, é que realmente o maior problema está na fase pré-analítica e a maior oportunidade de mercado
que eu chamo a atenção de vocês está justamente para o profissional, viu, Vitor? O profissional que tem uma capacidade maior de observar esses erros da fase pré-analítica. Então, o profissional que está qualificado nas áreas de auditoria, de certificação e acreditação, ele já chega para essas áreas de trabalho com diferencial. Eles já chegam com um olhar diferente do patronal para esse profissional. Então, eu acredito sim que hoje nós temos uma grande brecha no mercado para essa área que é de capacitação, essa área onde o profissional biólogo pode se destacar, se aprimorando cada vez mais no conhecimento acerca do controle de qualidade. Oi, Gildo. Excelente a sua apresentação, acho que bastante esclarecedora, você foi perfeito nas suas colocações. E você colocou um detalhe, uma informação que é interessante a gente fazer uma análise espacial. Em Brasília, você tem vários profissionais biólogos atuando na área de saúde, né? Diferente do estado de Minas Gerais ou de outros estados. A gente consegue fazer uma análise espacial em função do tamanho do território, né? Porque aqui nós temos muitos profissionais atuando na área de educação e ambiental, né? E talvez poucos profissionais atuando na área de saúde, ao contrário do que ocorre, né, em Brasília, em função das dimensões do Distrito Federal. Mas não deixa de ser uma área promissora para Minas e para outros estados, né? Ele continua existindo o mercado de trabalho, nós temos diversos laboratórios, né, em Belo Horizonte, nas cidades do interior, então é realmente um campo de trabalho muito importante e muito promissor para o profissional biólogo. Eu gostaria de que você colocasse, né, a gente sabe que nenhum profissional sai pronto da faculdade, da universidade, né? Nós precisamos fazer cursos para as áreas que a gente pretende atuar, a gente precisa aperfeiçoar e para isso existem cursos de especialização, mestrados e doutorados. Para quem quer atuar nessa área de certificação, né, quais as oportunidades, quais as formações extracurriculares o profissional precisa buscar e que existem hoje disponíveis no mercado? Perfeito, Bruce. Olha só, essa questão espacial das instituições de terem a sensibilidade na hora de preparar o currículo do profissional biólogo de determinadas regiões, eles têm que observar as peculiaridades de cada região, né? Por exemplo, as questões ambientais do Distrito Federal, elas são muito pouco procuradas pelos biólogos, são mais procuradas na região Tocantins, Minas Gerais e Goiás. No Distrito Federal, realmente há uma exacerbação na área de saúde, né? Porque, como o Bruce falou, é um território pequeno e as oportunidades de trabalho dentro da área de saúde, são maiores dentro da área de saúde, dentro da área de educação. Minas Gerais, eu vejo como um celeiro assim, de muitas oportunidades. É uma área que aqui em Belo Horizonte, no Goiás, poderia ser conquistada. O exemplo do portão e do controle que eu falei. Aqui tem um portão imenso, entende? Assim, agora, os profissionais biólogos precisam conhecer essa área de acreditação. Para isso, você precisa ter uma formação complementar. E a formação complementar é um curso, uma especialização em análises clínicas, uma especialização em auditoria e perícia no sistema de saúde, uma especialização em hematologia, uma especialização em microbiologia. Todas essas áreas, elas são pertinentes não só para você aplicar dentro de um laboratório clínico, mas também para você abranger esse conhecimento, viu, Bruce? Por exemplo, eu faço em média umas 10 perícias por semestre. Tá? E é um bom retorno, porque é um conhecimento fim que o juiz não tem e requer muito. Mas você precisa de todo o embasamento teórico, você precisa de especialização, você precisa de um mestrado, você precisa de um doutorado, você precisa se qualificar dentro dessa área de conhecimento para você responder todas as atribuições que requerem. As certificações, vocês podem fazer cursos EAD através da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Tem formação EAD de especialização. Tem curso de educação continuada com cronograma anual de cursos de especialização nessa área. Tá? Então, não só de educação continuada, mas também de especialização lato sensu. Tá?
Chegou uma aqui que é a seguinte: como o conselho pode ajudar na formação dos profissionais? Nem sei se a pergunta é para você, mas chegou aqui. Eu vou adorar responder essa pergunta. Olha, eu estava até conversando com o Igor. O conselho pode e tem um potencial de ajudar muito nesse quesito. O Gladstone estava comigo no fórum dos coordenadores de curso, promovido pelo Conselho Federal, e lá um dos palestrantes que ressaltava sobre análises clínicas, ele indagou que análises clínicas eram um commodity. É um produto muito valioso, gente. Por quê? Porque requerem profissionais. A gente acabou de ver nessa apresentação que a fase pré-analítica requer de pessoas altamente qualificadas, pessoas capazes de observar erros, consertar, gerar conformidades. E, nesse aspecto, eu acho que o Conselho poderia ajudar, Gladstone, no seguinte contexto: fomentar mais a profissão e esse perfil que o profissional tem na área de saúde para as esferas do executivo. O que são as esferas do executivo? A Secretaria de Saúde, os laboratórios privados, os hospitais privados, todas essas áreas que a gente tem demanda. Eu acho que isso o Conselho pode ajudar, viu, Gladstone? Eu acho que o Conselho ele é uma instituição que tem um renome, que tem um potencial de muita importância para a sociedade, e o Conselho é muito ouvido, ele é muito acreditado pela sociedade. Então, esses levantamentos, esses apontamentos, essas orientações advindas do Conselho aumentam o fomento das nossas áreas de atuação e propiciam um aumento de ganho de áreas laborais para você atuar. Então, eu vou falar isso empiricamente, porque os meninos já me conhecem aqui de algum tempo. Nós conseguimos, olha, quase que equalizar lá em Brasília. Era uma coisa desproporcional demais, mas a gente começou a ser interveniente no sentido de visitar as instituições, levar as resoluções, discutir as resoluções, falar com as equipes técnicas, os gestores de equipe técnica, mostrar toda a bagagem que nós profissionais tínhamos e que poderíamos estar ocupando também aquela área de atuação. Então, hoje, vou dar um exemplo de Brasília. Por exemplo, o Igor Sim. Nós mudamos, alteramos portaria, nós fizemos retificações de editais, e eu acho que nesse papel, eu acho que o Conselho pode ajudar muito, né? Principalmente aqui, que é uma área muito grande. Lá do Distrito Federal é mais fácil você controlar as coisas, porque você consegue saber mais rapidamente as informações. Aqui já é um território maior, que precisa de uma dedicação maior acerca dessas atribuições e desse fomento das nossas áreas de atuação. Boa noite, meu nome é Stephanie. Eu queria, na verdade, só fazer umas colocações. Concordo muito com o que você disse. Eu e a minha colega, a gente é formada, né, em ciências biológicas e em biologia. Eu sou nova nessa área da saúde, trabalhei sempre na área ambiental, mas está bem difícil de emprego. Então, aí consegui uma oportunidade nessa área da saúde. Não é meu sonho, não amo essa área e tudo, mas é o que está dando e assim, tem um certo interesse, acho uma área legal. Mas o que a gente vivencia, na verdade, hoje a gente trabalha em um laboratório. Nós duas somos formadas em biologia, mas lá eles só dão oportunidade para biomédico. Para biólogo lá, fazer leitura, lá no caso é um laboratório de patologia e citologia. Para biólogo fazer leitura de lâminas, por exemplo, de citologia, é só se tiver especialização. Se não tiver, eles não dão oportunidade para a gente. Então, assim, eu vejo muito isso, essa competição e esse preconceito, né? Eu acho que é um preconceito com os biólogos, porque, igual nós duas somos um exemplo clássico disso, a gente não tem essa oportunidade. Ele meio que já fez a pergunta que eu queria te fazer, que era o que você indica, né? Porque a gente, querendo ou não, você tendo essa dificuldade em arrumar emprego e tudo, a gente fica com receio até de se especializar. O que eu devo fazer? Que curso que eu devo fazer? Essa área de auditoria que você disse, eu cheguei até a pesquisar, não voltado para essa área da saúde, não tinha esse olhar, mas voltado mesmo para... eu vi alguns cursos de auditoria mesmo para processos que precisasse, né, de um biólogo e tudo, mas não voltados para essa área da saúde. E até mesmo para trabalhar em empresas, como exemplo, a ONA, que faz acreditação,
como que funciona? A gente queria saber um pouco mais a respeito, porque a gente fica bem perdido. Então, no site dessas instituições tem todos os programas de educação continuada, de especialização lato sensu e de outras oportunidades de aperfeiçoamento, que nós chamamos de educação continuada, onde você tem cursos sequenciais durante todo o ano e que depois que você completa aquele quantitativo de cursos, você ganha uma certificação como auditor. Por exemplo, agora na Bahia vai ter um curso da PALC que vai ser lá na Bahia, PALC 2016, né? Vai falar sobre essas regras e o que o profissional auditor precisa saber para auditar laboratórios. Então, eu aconselho você, assim, eu tenho extrema afinidade com análises clínicas, com a área de saúde, então eu faço porque eu gosto mesmo. E eu te falo, esse interesse fez com que eu me especializasse, com que eu me capacitasse para todas as áreas que eu viesse a desenvolver. Eu já fui professor, já fui coordenador do curso de Ciências Biológicas, inclusive os meus alunos, quando eu era coordenador, eles faziam estágio em análises clínicas, eles não faziam estágio em nenhuma área ambiental, eles faziam estágio em análises clínicas, porque, no caso, o curso estava voltado para a competição que eles têm dentro da área de saúde. Agora, eu vou te falar uma coisa que acontece. Um conhecimento genérico não te dá a capacitação de competir com uma pessoa que tem conhecimento fim. Então, vamos lá. Se você não fizer um curso de citopatologista, você realmente não vai ter o conhecimento para fazer o laudo, entendeu? Você vai até se comprometer se você estiver fazendo. Agora, se você tivesse capacitado para isso, que eu acho que isso é uma premissa dentro da nossa profissão, e é isso que destaca a gente sai com conhecimento genérico. Qualquer área que a gente escolher, a gente fica muito bom, porque aquele conhecimento genérico os outros não têm. Entende? Isso faz com que a gente tenha um potencial de crescimento dentro das instituições de forma muito rápida. Só para você ter uma ideia, eu não vou citar nomes aqui, mas assim, nós temos gestores lá na área de saúde, quase todos biólogos. Então nós temos muitos gestores que estão na ponta, sabe, na ponta da pirâmide, eles estão lá comandando a área de saúde. Então, eu te reitero o que eu já falei para o Bruce. Os cursos de especialização, eles devem ser escolhidos com a sua afinidade. Mas a sua afinidade, ela precisa ter um olhar para o mercado. O mercado é importante. Eu sempre costumo falar isso. O dinheiro é o sangue da sociedade. Sem dinheiro, todo o teu conhecimento ele não pode ser nem levado à sociedade, porque você não tem dignidade para viver na sociedade. Então, vamos lembrar isso. A capacitação profissional, eu acho que o grande desafio quando a gente sai da graduação é já ter um foco para a área que nós queremos ocupar. Lembra do controle do portão que eu te falei aqui, eu acho que vai ficar gravado para você. A questão de você saber aonde você quer chegar quando você sai da faculdade é muito importante. É aí que entra o papel das associações de biólogos, dos sindicatos dos biólogos, dando esses apontamentos, sabe? Dando esses apontamentos. Olha, aquela área é muito promissora, tem afinidade, vai para lá. E eu te falo, são 29 anos dentro da área de saúde. E eu sou completamente realizado na área de saúde. Em 2016, só para você ter ideia, nós passamos por uma crise imensa, né? Todo mundo passou. Profissionais altamente qualificados, com pós-doutorado, estavam dirigindo Uber. Tá? Então, assim, todo mundo passou pela crise, todo mundo passou pela falta de oportunidade, e isso vai acontecer, porque a coisa é dinâmica, a coisa é sazonal, a hora está boa, a hora está ruim. Então, você tem que estar preparada para isso. Tá? Então, eu te indico, se você tiver afinidade com isso, se especializar e cada vez se qualificar mais na área de acreditação. Eu te dei uma inferência aí, uma inferência muito positiva, onde a gente mostra claramente, a pergunta do Vitor acentuou essa minha resposta. A pergunta do Vitor deixou claro. Olha, a automação é muito boa, muito bacana, perfeito. O que está precisando melhorar é a qualidade dos profissionais que estão operacionalizando esses equipamentos e que estão lidando diretamente com os pacientes. Boa noite, meu nome é Sabrina e eu, como bióloga, eu concordo com a colocação da colega, do rapaz aqui também. É difícil competir, né, com um recém-graduado
biólogo competir com um biomédico, um farmacêutico, assim, de cara nessa área no mercado das análises clínicas. Porque aqui em Minas, no caso, pelo que eu tenho observado com os meus colegas biólogos, em conversas e encontros, que a nossa grade curricular, ela, assim, em relação a análises clínicas, ela deixa a desejar, né? Óbvio, comparando com o de um biomédico. A nossa grade curricular ela é muito voltada para a área ambiental, para ensino também, pesquisa, educação ambiental, é muito voltado para essas áreas. São grades curriculares ótimas. Porém, não é impossível nós ingressarmos nessa área de análises clínicas. Hoje em dia, eu estou fazendo uma pós-graduação, nível especialização em análises clínicas e toxicológicas. E quando eu comecei essa pós, eu vi que realmente é necessário a gente se especializar. Porque são tantas coisas que nós não vimos no nosso curso que a especialização nos traz, que é muito gratificante. A gente realmente se descobre ali e vê a necessidade da especialização. O mercado é enorme, o conhecimento das análises clínicas é maravilhoso, é muito amplo, e isso nós, biólogos, vamos conseguir através de especialização, né? Adorei sua fala, exatamente isso. Essa questão de você entender que você sai com conhecimento genérico, mas que se você colocar o conhecimento aplicado, que é o conhecimento fino na área que você quer, ele já te dá vantagem, entendeu? Os outros não têm esse conhecimento genérico que nós temos. E quando a gente pega esse conhecimento genérico e emprega esse conhecimento de área fim, o nosso potencial é rapidamente observado pelos patronais. Rapidamente o biólogo consegue se destacar na equipe profissional. Então, eu acho que você está certa em se qualificar e você está mais certa ainda em ser otimista em relação às suas conquistas. Porque, olha só, nenhuma vaga hoje na área de saúde ela é disputada apenas por um profissional, a não ser o médico. O médico é o único que tem exclusividade disso. O resto tem que brigar com várias outras profissões por mérito. Então, conquiste o seu mérito, se qualifique cada vez mais e na hora que, assim, eu acho que as instituições têm esse papel de fomentar a sua capacidade. Então, nós vamos lá comentar a sua capacidade para os órgãos do executivo, tanto da esfera pública quanto da esfera privada. Nós vamos falar, ó, biólogo faz isso, 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 isso e isso e aquilo. Mas o biólogo tem que estar preparado para competir com outros profissionais de áreas fins. Tá? Gente, papo bom é assim, aquele papo que começa e de repente passou, acabou o tempo, né? Chegamos ao final, né? Em nome da diretoria e da comissão de divulgação, nós agradecemos a presença do nosso colega palestrante, né? A nossa comissão de divulgação, o Bruce Amir, o Thiago Ghost, os nossos assessores, o Igor Alexis, o Vitor Berlim, o Pinguim, a nossa equipe técnica de filmagem da DHL Produções, o Douglas e o Arlen, né, que eles não aparecem, mas eles estão levando a nossa mensagem e a nossa imagem com altíssima qualidade para todo o Brasil. Um agradecimento especial para todos vocês que participaram aqui ao vivo e também nas redes sociais. Os que estão aqui ao vivo vão ganhar umas lembrancinhas, porque nós estamos fazendo 40 anos esse ano, né? É para vocês que a gente trabalha, continue nos ajudando com sugestões, com críticas. Muita paz, muita saúde, energia positiva e até o próximo Papo com Biólogo. Boa noite.